Vamos falar agora do coronavírus, porque a Organização Mundial de Saúde classificou ontem como elevado o risco internacional de contaminação pelo novo coronavírus, que é uma epidemia que surgiu na China e já tem registro em 19 países. Até a tarde de ontem, dados oficiais apontam 107 mortes. Os 5 casos suspeitos no Brasil foram descartados. As autoridades sustentam que o momento não é de pânico, mas requer alerta diante de um vírus ainda pouco conhecido mundialmente. O novo coronavírus tem gravidade média e baixa mortalidade até então, atingindo mais pessoas com doenças crônicas. A afirmação é do professor da Universidade Federal do Piauí e coordenador do CIATEM, o Centro de Inteligência em Agravos Tropicais Emergentes ou Negligenciados, que reúne cientistas e representantes de várias instituições ligadas à área da saúde. Uma doença que tem uma gravidade maior do que o da gripe, da influenza sazonal, mas não é extraordinária como é o vírus Ebola, e está oscilando globalmente em torno de 3 a 4%. Geralmente é menos do que isso, porque tem muita infecção que não vai ao hospital, porque não precisa, mas é uma gravidade média. Então, mas vai acometer principalmente as pessoas que são vítimas da gripe grave também, como pessoas com doenças crônicas, doença renal crônica, doença hepática crônica, doença cardíaca crônica, doenças que enfraqueçam a imunidade. O Ministério da Saúde tem monitorado diariamente a evolução do vírus, em conjunto com a Organização Mundial de Saúde. Na semana passada, foi instalado o Comitê de Operações de Emergência. O objetivo é preparar toda a rede pública de saúde do país para o atendimento de possíveis casos no Brasil. Esse também deve ser o assunto de uma reunião a ser realizada esta semana em Teresina, pelo CIATEM, o Centro de Inteligência em Agravos Tropicais Emergenciais e Negligenciados. Carlos Nery Costa defende que a preparação dos estabelecimentos e profissionais de saúde é uma necessidade urgente para conter a proliferação do vírus caso chegue ao Brasil. Coletivamente, as instituições de saúde têm que estar preparadas para isso. Acho que é o ponto-chave. Se a gente não conseguir conter, se as autoridades mundiais não conseguirem conter a epidemia, elas vão evidentemente se concentrar nas unidades de saúde, principalmente nos hospitais, onde os pacientes vão ser cuidados. Os primeiros sintomas se assemelham aos de uma gripe comum, como febre, tosse e dificuldade para respirar. Todos os infectados apresentaram quadro de pneumonia. Desde já, as medidas preventivas recomendadas são as mesmas para outras viroses transmitidas pelas vias respiratórias. O que as pessoas podem fazer coletivamente para reduzir a transmissão são os cuidados de higiene individual. Muito importante que a gente esteja atento a isso. A reunião aconteceu hoje, essa reunião que a Gorete Santos falou, para definir exatamente como é que vai ser a estratégia por aqui. Clebson Lustosa acompanhou e traz detalhes para nós ao vivo. Clebson, boa tarde para você. Isso, Joelson, mais uma vez boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Joelson, a própria Organização Mundial de Saúde está recomendando para as autoridades de saúde de todo o mundo estudarem o coronavírus. Isso para que todo mundo tenha um bom embasamento da doença e saiba se proteger. E essa reunião que aconteceu hoje pela manhã na sede da Secretaria de Estado da Saúde teve como foco principal a reativação desse protocolo da doença. Sobre esse assunto, nós conversamos com o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto. Vamos acompanhar. Nós temos hoje atualizado mais de 5.000 casos dessa doença respiratória grave causada pelo coronavírus. As organizações de saúde já anunciam 107 óbitos em razão desta doença. Nós aqui da Secretaria Estadual de Saúde, embora não tenhamos nenhum caso, nós temos que estar prevenidos, e é por isso que nós chamamos aqui 12 instituições, umas vinculadas à saúde e outras vinculadas à vigilância e também à área de aeroportos, para que a gente discuta os protocolos da Organização Mundial de Saúde, para que a gente discuta o boletim epidemiológico lançado pelo Ministério da Saúde e que a gente possa estabelecer aqui um estado de alerta. E vamos também implantar um plantão 24 horas de monitoramento.
Esse plantão 24 horas de monitoramento, ele deve ser sediado em um hospital, que deve ser um hospital de referência para o coronavírus aqui no Piauí, que é o Hospital Natan Portela. Hoje pela manhã também nós conversamos com o diretor do hospital, o médico José Noronha, que trouxe informações para a gente, Joelson, de como é que o hospital vai tratar esse assunto e principalmente como é que funciona a relação das pessoas que moram no interior do estado, para elas também estarem cientes sobre as informações do vírus. Vamos acompanhar. O Natan Portela hoje já é referência da rede de urgência e emergência para as doenças infecto-contagiosas, então nada mais natural que ele seja referência também para esses casos de síndrome respiratória relacionada ao novo coronavírus. Esse paciente vai chegar num hospital regional ou em uma unidade satélite. Esse paciente primeiro tem que ser um caso suspeito. O que muda na lida com uma doença como essa? O controle dos indivíduos suspeitos, a questão da vigilância epidemiológica, tá certo? E os equipamentos de proteção individual, tá certo? Por quê? Porque nós não temos tratamento específico para essa patologia hoje, como várias outras patologias virais são medidas de suporte. Quais são as medidas de suporte? Hidratação, alimentação adequada, suporte de oxigênio caso esse paciente precise. Então, por enquanto, o que a literatura nos mostra? São esse tipo de cuidado que o paciente vai ter que receber. Como o diretor falava para a gente, ainda não existe uma vacina para o coronavírus, mas existe sim cientistas nos Estados Unidos que nesse momento eles fazem o estudo de algumas vacinas e os primeiros testes em humanos devem ser realizados nos próximos 3 meses. A gente reforça a informação, não existe nenhum caso suspeito nesse momento no Piauí, mas a gente sabe que o nosso estado tem relação comercial com outros países. Países estes que nesse momento já detectaram o coronavírus na sua população e não custa nada redobrar essa proteção. Nesse momento no Brasil também existe apenas um caso de suspeita do coronavírus, seria um estudante de 22 anos que teria vindo recentemente da China. Os outros 4 casos que o Ministério da Saúde teria levantado como suspeitos foram descartados, restando apenas esse caso. Joelson.